O som tá abafado, Rafa. Vamos ver aqui. Vê se melhora. Vê se o som tá melhor. Fala pra mim. Vocês me ouvem bem? Melhorou? A Tati já está por aqui. Nossa pequena menina intercedendo por nós. Santa Zélia e São Luís Martã. Nossa Senhora do Sorriso. Quarto dia da nossa novena, quarto dia do nosso encontro. E eu não poderia estar mais contente que vocês. Estão me preparando aqui para receber a Tati. A Stephanie, Taló. Boa noite, meninas. Já separem aí o caderninho, a caneta. Hoje a gente tem muito para aprender junto, hein? Armênia. Deixa eu colocar aqui. Me ouvem bem? O som tá bom? Fala pra mim. Boa noite. Fala pra mim se vocês me ouvem bem. Deixa eu chamar a Tati. Ok, agora? Bom assim. Oi, Tati. Oi, Kátia, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu tô sabendo que você é a mulher da hora mais concorrida desse Brasil. Nunca. Só se for dos meninos, né? Mas é deles mesmo. E agora tá chegando um para disputar um pouquinho mais do tempo, né? Tá chegando mais Com um. a graça do bom Deus. Que bom. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu acolho você em nome de todas essas mulheres que já estão entrando, que estão rezando conosco a novena desde, né? A gente teve aqui a graça de conversar um pouquinho com a Carol, da Gestante Orante. Iniciamos falando sobre a providência divina, que você também falaria muito bem sobre o assunto, até porque não tem como discorrer sobre todo e qualquer assunto quando a gente fala de família, sobretudo quando a gente fala de família numerosa, né? Sem falar de providência divina, né? Também falamos aqui sobre a importância da oração na vida de Santa Zélia, de São Luís Martã, né? A Paula, que também é uma querida que eu conheci na novena, né? Ela veio partilhar um pouquinho dessa experiência da oração no matrimônio dela, né? Da conversão do esposo dela que está acontecendo, né? Da nulidade que ela conseguiu, né? Enfim, de receber a graça do sacramento do matrimônio foi uma bênção. Ontem nós estivemos com a querida, né, com a Bruna, que eu digo que eu até me sinto, mas eu falava isso para ela ontem, eu falo que ela é minha filha espiritual, mas eu falo que eu fico até sem graça de falar que ela é minha filha espiritual, né? Porque por um tempo foi assim que eu a vi, né? Aquela que eu adotei, aquela que eu trouxe para o meu coração, e eu intercedia mesmo para que a graça da maternidade chegasse até ela. E aí hoje eu vejo a Bruna crescendo, a Bruna falando com tanta propriedade de Nossa Senhora, da adoção, da família numerosa, que eu falo, meu Deus, né? Que alegria. E hoje você, né? E ontem eu me emocionei logo no começo da live, e agora olhando aqui para você, eu me emociono também, né? Eu falei rapidamente para você hoje, mas em 2015, quando pela primeira vez eu tive acesso a esse livro, né? O Amor que Dá a Vida, foi inclusive a doula Kátia, creio que você conhece, a Com Kátia Silene, certeza. e a doula Jeane, que estava acompanhando a minha maternidade, né? A minha quarta gestação. E foi elas que devolveu para mim a alegria de estar grávida de novo, né?
Porque grávida, na quarta vez que eu estive grávida, eu estava passando por um processo onde as pessoas e eu não entendiam o porquê daquela quarta gravidez, né? E elas que me devolveram essa alegria. Então eu sou muito grata, lógico, a Deus acima de tudo, mas eu tenho certeza que Deus agiu na minha vida pela intercessão, ele agiu na minha vida pela intervenção da Jeane, pela intervenção da Kátia, né? Pela intervenção, inclusive, da nossa querida enfermeira obstetra, né? Que é uma querida nossa. Me fugiu o nome dela aqui agora, mas logo Luciana. ela volta. A Lu, Luciana Lourenço. Né? Ela ia fazer o meu parto e na ocasião, né, que ela se dispôs a fazer o meu parto, eu acabou progredindo para uma cesárea e eu fui para a maternidade, né? E eu me lembro que eu chorava muito porque eu estava indo para a maternidade, eu queria muito um parto normal, o primeiro parto normal. E a doula dizia assim para mim: onde o seu esposo está? Você está vivendo o milagre que Nossa Senhora viveu na gruta na gruta de Belém. Então esteja com seu esposo, porque não existe comunhão maior e melhor do que aquilo que o seu esposo quer junto com você. Então ali eu me entreguei mesmo, né? Como a Kimberly também fala, né? Nesse livro, quando ela viveu aquela cesárea contra a vontade dela, porque nos planos dela, na verdade, eram outros, né? E de repente Deus me presenteia hoje com a sua vida, que naquele tempo, né, em 2015, era um dos exemplos que eu já olhava e eu falava: não, eu não sou a única. Não, não é pecado eu ter o quarto filho, não, não é loucura. Não, eu não tenho menos sabedoria, eu não tenho menos inteligência porque eu fiz uma faculdade, porque eu estou fazendo opção pelo meu matrimônio e pelos meus filhos. Então você trouxe para mim, foi um dos modelos, foi um dos ícones, né? Quando a gente fala de iconografia, a gente lembra do seu esposo, mas você foi um dos ícones para mim em 2015 que trouxe essa graça para minha vida, Tati. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer, porque eu sei que se você foi instrumento na minha vida lá em 2015, o quanto Deus já não fez, né, na sua vida nesses últimos 6 anos. O quanto Deus já não te usou para você trazer essa tranquilidade. Eu tô vendo aí as meninas colocar, né? Tranquilidade, serenidade, né? O quanto Deus já não trabalhou no seu coração, né, em cada gravidez, para que você pudesse transmitir esse carinho que nós temos por você, que nós temos pela tua família, que nós temos pelos teus filhos. E é um carinho genuíno, porque eu sei que cada positivo que uma dessas mães recebem, elas falam: eu sei onde eu vou encontrar colo. Eu sei onde eu vou encontrar alguém que vai me abraçar e não vai me condenar. Porque era esse abraço que eu queria. E foi esse abraço que eu encontrei na Jeane, foi esse abraço que eu encontrei na Luciana Lourenço, foi esse abraço que eu encontrei com a Kátia. E é esse abraço que hoje eu quero dar para todas as mulheres que, quando chegam para mim, amedrontadas, falam: Kátia, eu tô grávida. E aí, quando fala para mim: Kátia, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu dou o sorriso mais puro que eu posso dar, porque eu sei o quanto essa mulher precisa do meu abraço. E é exatamente por isso, né, que eu realmente me joguei nos braços de Nossa Senhora e disse: talvez eu não tenha tido todos os filhos que o Senhor planejou para mim, mas eu quero ser a extensão, abraçando cada mulher que deseja ser mãe. E aí eu abracei, né, esse apostolado em 2016, rezando mesmo, doando a minha vida em cada conversa, em cada oração, em cada escuta, em cada choro, cada vez que o ciclo de cada uma dessas mulheres vem, né? Porque eu realmente, como o Silvinho fala, né, com Deus até o fim, mesmo sem entender. A gente não entende os porquê, como eu dizia ontem. E desde que eu abracei a abertura à vida com toda essa minha vontade de fazer a vontade de Deus, né? Com toda essa minha decisão, essa determinada decisão, a maternidade não me visitou novamente. E quando me visitou, que foi o ano passado, aprova com Deus levar a minha querida para o céu. Sofri tanto, mas assim foi a vontade de Deus. E eu sei que Deus permitiu que eu experimentasse aquele aborto espontâneo, exatamente porque muitas vezes quando as meninas vinham para mim e falavam: Kátia, meu bebezinho voltou para o céu, eu dizia: ele já nasceu pronto.
Era tão simples eu simplesmente abrir a boca e falar, ele já nasceu pronto para ir para o céu, mas eu nunca tinha experimentado. Então hoje eu experimentei a dor e hoje eu posso abraçar não só aquela que não é entendida quando está grávida, mas hoje eu posso abraçar aquela também que querendo muito um filho precisa, né? E aprove a bom Deus devolver ao céu. Então eu só quis, na verdade, te acolher com essa conversa, porque hoje eu quero mesmo aprender com você junto com as meninas, assim como eu aprendi na última aula sua com a Cássia. E foi até engraçado, porque no desafio eu tirei o meu álbum de casamento para tirar foto, e hoje o Wesley olhou para mim e falou, amor, esse álbum de casamento vai ficar aqui toda a vida. Eu falei, gente, foi tão bom lembrar, né? O dia do casamento que o álbum ficou aqui na sala e eu nem lembrei, levei de volta para o guarda-roupa. E o álbum está exatamente aqui, porque eu acho que se faz necessário, né, nós lembrarmos e darmos valor mesmo para esse dia do nosso matrimônio, porque é como eu falo para essas mulheres também. Você tem que lembrar que antes de você ser mãe e antes de você querer ser mãe, você é esposa. E você precisa valorizar, você precisa santificar o seu matrimônio, que é o maior presente que Deus nos deu. A casa é sua, minha irmã. Ô, Kátia, eu quero te agradecer. Quero te agradecer o convite, Kátia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu, de certa forma, de longe, eu acompanho sim o seu trabalho, já tem muito tempo. Sabia que você tinha um grupo de mães e que rezava com essas mães. E seu nome sempre chegava para mim, uma hora ou outra. Então eu sabia que, graças a Deus, você e está fazendo esse trabalho, né? Eu acho que é um trabalho de suma importância, porque abraça principalmente as tentantes, né? Que é uma dor, é um período de muita dor, principalmente aquelas que esperam tanto e não vem, né? O filho. E esse seu testemunho, essa chave aí que tu diz, a parte que tu diz, depois que eu me abri à vida, Deus não me mandou mais filhos, e aquele me mandou, ele. Isso me soou muito forte, muito estampado a vontade de Deus, assim, ó, escancarada. Porque as pessoas têm uma ideia de que se abrir a vida é ter um filho por ano, ou é ter um monte de filhos, e na verdade não é bem assim. Nós não somos detentores da vida, nós não temos esse poder todo. E às vezes as pessoas acham que sim, que você se abriu e a casa vai se encher. E na verdade, na realidade as coisas não são bem assim, né? Para uns Deus vai dar, para outros não. Para outros vai ser só 2, 3, para outros vai ser 10, para outros não vai ser nenhum biológico, vai ser adotivos, ou vai ser um outro tipo de trabalho fecundo que vai também gerar filhos, né? Vai gerar almas de uma maternidade aí espiritual. E assim, você, eu acho que aborda muito tudo isso, né? Que ser mãe não é só um fator biológico. Ser mãe não é só gerar uma criança no seu ventre biologicamente, né? A maternidade, ela comporta algo muito maior que isso. E eu acredito que esse seu trabalho é muito, muito importante. E algo que eu fico muito feliz de estar aqui e me sinto muito confortável é pelo fato de você me conhecer há tanto tempo. Então, parece que eu tô em casa, assim, tipo, ela sabe quem é a Tatiane. Porque hoje, com o trabalho no Instagram, assim, tem 2 anos, vai fazer 2 anos que eu tô mexendo com o Instagram, né? E aqui as coisas, elas tomam uma amplitude muito grande, né, Kátia? Assim, fica tudo muito grande, a gente tem que, de certa forma, meio que ter um jogo de cintura para lidar com isso aqui, né? E quando eu fazia o apostolado no auxílio, que você estava mais próximo às outras meninas, a gente podia escancarar um pouco mais, a gente podia, né,
se derramar um pouco mais umas pelas outras, e a gente acabava se conhecendo muito profundamente, né? Verdade. Vendo as misérias, as lutas, né? Que cada uma tinha suas batalhas, não ficava essa coisa que as pessoas criam meio que Uma imagem, né? uma imagem de uma pessoa que é super poderosa, e mesmo que você fale, gente, eu não tenho superpoder nenhum, tenho as mesmas misérias que vocês, tenho uma preguiça lascada que eu tenho que vencer todo dia, né? Eu também tenho A pia, dificuldade. né? Que às vezes dorme sujo, que você tem que acordar às 5 horas da manhã, porque você tem que Ou, rezar, e depois você tem que lavar a louça e correr, porque você tem que aham, colocar o almoço e colocar a máquina cheia de roupa para lavar. as mesmas lutas, e as pessoas às vezes criam um personagem que elas mesmas fazem na cabeça delas, e que por mais que você diz, ó, não é bem assim, eu lavo roupa, eu lavo louça, eu corro, o arroz queima também, sabe? A criança grita. E as pessoas no Instagram parece que isso foi meio com filtro, né? Eu não sei como é que. E naquela época, 2015, 2016, da época que você veio me acompanhando, que a gente tinha apostolado lá no grupo, auxílio, era tudo mais meio que mais escancarado, assim, parecia que todo mundo tinha uma ideia real do que era a outra pessoa, né? E por isso que eu me sinto muito feliz e muito confortável de falar assim, eu estou num lugar hoje que tem uma pessoa que conhece a Tatiane Sim. Amaral, que não conhecem a. Tem gente que me chama assim, né? Eu não me considero, mas é influencer do Instagram. Eu tenho horror a isso, mas vamos lá. Não, eu conheço sim, é daquela época mesmo, onde que a gente colocava ali as experiências, colocava ali os desejos, né, as vontades, compartilhava os pensamentos, e todo mundo copiava e colocava foto. A Gisele é uma querida também, que é da mesma época. Na verdade, Sim, eu conheço a Gisele até um pouquinho antes, acho que a Gisele é da época de Orkut ainda, porque no, quando eu era menina, assim que eu conheci Santa Terezinha do Menino Jesus, né, em 97, quando eu comecei a namorar, eu lembro que eu achei uma página que tinha um girassol e tinha vários pensamentos de Santa Terezinha, e eu adorava ficar naquela página na época que a internet nem andava. Aí depois, muitos anos depois, eu falando dessa página, a Gisele falou, essa página era minha. Eu falei, meu Deus, tô chocada. é muito bom relembrar essa época, né? Porque é, nesses tempos agora parece que por ser tanta gente, né? Uma coisa tão, às vezes existem vídeos que a gente pode conversar mais, mas parece que por tanto ter uma vazão de vídeo, de mostrar e tudo, parece que perde um pouco da pessoalidade, eu não sei, que a gente tinha naquela época, né? E assim, o bom de estar aqui é que a Kátia conhece a Tati, que também passou pelos mesmos medos, os mesmos atropelos. Eu também senti medo grávida, eu também chorei grávida, eu também falei, e agora? E assim, isso eu só pude um dia falar algo para você quando você estava na quarta gestação, porque eu tinha passado também por isso. E agora tá todo mundo me olhando, e agora tá todo mundo me julgando, e agora com um filho atrás do outro. Então, assim, tudo que eu passei, de certa forma, eu passei na carne, para depois ter Poder também um partilhar como entendimento. experiência, né? Uhum. E como você É o que a falou do Dona tá falando seu. aqui, ó. Vi que a Jane tá por aqui. Gê, eu tava falando de você. Era tudo mais simples, né? E ninguém fantasiava as nossas vidas. Era tudo Meu, mais como eu aprendi a ser simples. mulher no braço dessa Jeane, gente. Quando ela me deu o primeiro abraço, eu não vou esquecer nunca. Ela tinha acabado de ter o João Paulo e o meu ia ser João Paulo também. Eu falava, Gê, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu falava, mas é mais uma. A Kátia olhava para mim e falava, nunca. Não é mais Não é uma mais um. gravidez, é a gravidez. E eu aprendi a tratar dessa forma, é a gravidez, né? E só de lembrar eu me emociono.
Que na verdade a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade, né, Kátia? Porque foi tudo coisas que colocaram esses pesos na nossa cabeça, no nosso coração. Porque a mãe, se ela for se autoavaliar verdadeiramente, aqueles sentimentos são externos à essência dela. Na essência mesmo, ela quer Ela cuidar quer. e proteger aquela criança. Na essência dela, ela sabe que aquele ser é frágil. E ela também se sente fragilizada por não se sentir acolhida. Então, assim, é tudo que quando se fala de uma mãe que, vamos colocar entre mil aspas aí, rejeita um filho, que chora por estar grávida mais uma vez, é uma mãe que foi aí moldada para pensar daquela forma, porque a essência feminina, ela acolhe. A essência feminina é acolher. Então, assim, é como se ela estivesse meio que lutando contra a natureza dela e ela sabe que tem alguma coisa errada ali naquele pensamento dela, no choro, no medo. E o pano de fundo é realmente não se sentir acolhida. E quão importante é esse trabalho da Doula Jeane, da Kátia, da Lu, o seu. A gente pegar e acolher umas às outras e falar, olha, não tem nada errado com você. Não tem nada errado ter um filho após o outro, não tem nada errado você querer ser mãe, não tem nada errado você querer cuidar dos seus meninos, não tem nada errado com isso. O sofrimento de querer estar em casa quando o mundo quer que você trabalhe, e aí você precisa tomar a decisão de abrir mão de muitas regalias, porque você simplesmente quer ser mãe. E qual erro é ser mãe? E qual erro é viver de roupa doada, de sapato doado? Né? Qual erro? Né? E eu falo que o João é mais filho de Nossa Senhora do que meu. E foi ele que me ensinou que os meus filhos não me pertencem, né? Porque ele já saiu do hospital ganhando tudo. Né? Foi o único que realmente eu não escolhi nada. Porque Nossa Senhora veio me falar desde a maternidade que ele era dela, né? Então a gente vai vivendo esse desprendimento, vai vivendo esse sobrenatural de Deus cada dia. E essa maturidade espiritual, ela chega exatamente com a missão que cada filho vem trazer. A Tati Sim. está grávida e com certeza já vem no coração dela uma mensagem do céu totalmente diferente que ela já recebeu com os outros 7 filhos que ela já teve. E eu penso que quem me conhece sabe que eu falo isso para as meninas que estão grávidas. Cada novo ciclo que vem é um mistério de Deus gritando, querendo o secreto, querendo te revelar no secreto aquilo que Deus quer falar para você. Porque eu sempre falo, né? E o lema que nós temos no grupo é: eu não quero ser mãe a qualquer preço, mas eu quero ser santa a qualquer custo. Estou vendo aqui, inclusive, a Aileen, né, dizendo: estamos aqui nas investigações sobre a questão da esterilidade. E eu falo para você, Aileen, eu não consigo ver todos os comentários, assim como a Tati também não consegue. Nós não sabemos o porquê que umas, como a Tati dizia, é mãe de 7, é mãe de 10, é mãe de 4, é mãe de 2, outras estão aí lutando, né, como a gente meditou aí nos evangelhos dos últimos dias, como hemorroísa, né, já gastaram todo o dinheiro que possuíam em médicos, em tratamentos, né, muitas vezes afundado em dívida, pensando até em fazer aquilo que a igreja não nos aconselha para ser mãe, em função de ter esta maternidade, quando na verdade a solução é muito mais simples. A solução é dobrar os seus joelhos e perguntar para Deus: Deus, qual é o teu propósito para mim, para minha história? Porque para cada uma de nós, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem um segredo, né? Deus tem algo que Ele quer falar para nós no secreto. O tema dessa live é sobre, estou vendo alguém perguntar, nós estamos meditando a vida de Santa Zélia de São Luís Martin, e hoje especificamente, embora a gente esteja aqui falando dos filhos, nós estamos meditando sobre o mistério do sacramento do matrimônio na vida de Santa Zélia. Até porque Santa Zélia foi aquela que disse, né? Ela queria viver como consagrada, ela queria viver, e viveu 10 meses assim, né? E quando ela também descobriu que ela nasceu para ser mãe, ela não teve só um, ela teve 9. E ela gerou todos esses filhos para o céu. Então, Tati,
Eu quero ouvir você falar e eu tenho que parar de falar. Sanguínea aqui também, viu? Falando em Santa Zélia, Kátia, assim, eu li aquele livro da história da família Martin, né? E algo me chamou muito a atenção, assim, na história de Santa Zélia. Não foi o fator dos filhos consecutivos, que ela tinha bem pertinho um do outro, né? Quase que um por ano, né? E também não foi a parte que ela perdia os dois meninos. Ela perdeu um menino seguido do outro, né? Os dois primeiros meninos, ela perdeu assim. Nasceu um, perdeu, morreu, né? Nasceu o outro, morreu. Mas a parte que eu fiquei assim, gente, que mulher é essa? Foi a parte que ela descobriu o câncer no seio. E daí ela já não podia amamentar, ela tinha que levar as crianças para a ama de leite. Mas quando ela descobriu o câncer, ela estava, se não me engano, era no sétimo filho. Se eu não me engano, era sétimo. Não, não eram todos ainda. E mesmo com o câncer, ela, numa parte do livro, ela falava assim: gostaria eu de ter mais filhos. Será que o Senhor ainda vai me mandar mais um ou dois? Não sei. Essa parte me tocou bastante, porque se a gente fosse colocar nos dias de hoje uma Santa Zélia com câncer e toda a tecnologia que temos, seria uma mulher que iria falar assim, vamos dizer, vou espaçar, estou com câncer, eu vou tratar. E naquela época, ela mesmo indo ao médico, tudo, ela queria ter filhos. Ela não rezava assim: Senhor, me dá um tempo agora para eu tratar a minha doença. Ela falava: não, será que o Senhor ainda vai me mandar mais filhos? Um, dois? E foi depois daquela doença que Deus mandou para ela a Santa flor do Teresa. Carmelo. Então eu chego a me arrepio quando eu penso nisso. Porque eu acredito que as crianças que vieram depois da doença que ela tinha, já que foi se avançando, são filhos de muito sofrimento, sabe? De muita entrega, de muito abandono à providência, à vontade de Deus, de um abandono sobrenatural. Que nós, que não somos nem a unha do dedo mindinho de Santa Zélia, que nós devemos, com todas as nossas forças, ir atrás também desse abandono à vontade divina, dessa vontade pela santidade, dessa vontade de fazer a vontade de Deus no nosso casamento. Não olhar o casamento como uma espécie de aquele lugar quentinho onde você só vai beijar o marido e viajar e ficar assistindo a sua série maravilhosa e não olhar a vida em si como um passeio, né? Mas olhar o que nós podemos fazer aqui diante desse mundo com a nossa vocação. E isso engloba tantas coisas, tantas coisas. Você me falou que o tema hoje é o amor dos esposos, né? A gente não pode aí tirar o amor de São Luís e Santa Zélia um pelo outro. Jamais. Mais do que eles pensavam no amor, vamos dizer assim, carnal um pelo outro, o amor deles era muito espiritual. Eles almejavam um levar o outro para o céu. Era tão lindo assim o cuidado de um com a alma do outro. Era uma coisa de outro O mundo, assim, a zelo, o gente. carinho, né? As palavras de tratamento, meu bom Luiz. Não vejo a hora de revê-lo, a saudade que os filhos presenciavam, né? O carinho, Sim, o sim. cuidado. Eles tinham um jeito muito terno de se tratar um ao outro, né? Tem até um trecho de que eles meio que discordam um dia um do outro e parece que um eleva a voz um pouco assim
E uma das crianças, se não me engano, não sei se foi a Paulina, se foi a Maria, ela fala assim: mamãe, então quer dizer que é assim que as famílias infelizes ou malvadas vivem? Tipo, porque a criança Uma ficou correção, totalmente né? impressionada com o fato de um ter um atrito ali com o outro, né? E foi pequeno, um atrito pequeno, uma coisa pequena. Porque eles se amavam o tempo todo na frente dessas crianças, se respeitavam, era um trato polido sempre um com o outro, um respeito, né? E a gente vê, trazendo para o casamento hoje, uma das coisas que eu falo muito: não deixem perder o respeito. Para haver amor, precisa haver primeiramente respeito. O casal precisa se respeitar, né? Precisa ter o trato da educação um com o outro. Porque às vezes o que a gente vê fora de casa trata os outros na rua com respeito, com educação, para mostrar uma certa máscara de que eu sou uma boa pessoa, olha só. Mas quando chega em casa, trata a mulher de qualquer forma, a mulher também trata o marido de qualquer forma. Às vezes permite-se até um falar palavras baixas para o outro, e a gente não deveria admitir nunca que isso entrasse dentro do nosso casamento. De jeito nenhum que isso fosse cortado assim da primeira vez que começasse, a gente já cortasse com isso para nunca mais. Porque antes de existir amor, precisa existir respeito. E respeito é tratar o outro como gostaria de ser tratado, porque a gente faz isso na rua. A gente faz isso com quem a gente não conhece. A gente trata as pessoas muito polidamente. E isso precisa acontecer dentro de casa também. Você não está sendo falso. Você está dando ao outro aquilo que ele merece, assim como você faz para o outro na rua. Quer dizer, o da rua merece, o da sua casa não? Os Então, assim, bilhetinhos carinhosos, né? Eu tô vendo aqui a Jane comentar e tô lembrando, era tão bonito de ver, e hoje com esse mundo virtual, né? Tudo bem, a gente fala para o WhatsApp, a gente mudou as formas de comunicação, mas eu acho que é algo que não deveria, que nós não deveríamos deixar de perder, e acho que é um resgate, né? Queima o meu coração nesse momento para que nós, enquanto casais, resgatemos mesmo esse carinho que eles tinham um pelo outro, de deixar os escritos pela manhã, de deixar um boa noite quando o outro ia viajar, né? O carinho, o zelo, né? De realmente deixar, de externar esse amor, né? Porque muitas vezes nós mulheres, a gente reclama muito que o marido não lembra desta ou daquela data, mas e nós? O que a gente tem uhum. feito de diferente também pelos maridos, né? Eu acho que é uma forma também de nós olharmos para essas formas de tratamento também, de forma que eles conseguiam externar isso, né? Que eles podiam tocar essas manifestações de carinho. Sim, sim. Inclusive, quando eu faço o meu desafio, uma das tarefas é escrever um bilhetinho à mão. Precisa escrever e deixar em algum lugar o bilhetinho. Porque isso vai ser uma coisa assim fora do padrão mundo moderno. Porque, vamos dizer, uma mulher que é carinhosa hoje em dia, no máximo o marido dela vai achar uma mensagem no WhatsApp. Mas quando ela se dá um passo a mais, onde ela escreve um bilhete com letra de próprio punho e deixa lá, aquilo é uma manifestação tocável do carinho, do amor. Ele não está no espaço, ele está ali. Ele está no tempo que perdeu para achar o papel, no tempo que investiu para escrever, na letra que às vezes nem sai tão boa, porque nós perdemos o hábito de escrever. Então, assim, são tantas manifestações num pequeno bilhete. Não só, e vamos colocar outras coisas. Às vezes seu marido está tarde da noite, 9, 10 horas, ele está ou assistindo algo, ou lendo alguma coisa. Às vezes é tão bom, às vezes, você chegar com um chazinho pronto e falar: aqui, amor, eu fiz para você.
São coisas tão simples que vão regando a vida matrimonial e que a gente se esquece, a gente fica esperando fazer grandes coisas, tipo, ah, mas no dia que tiver o dia dos namorados, eu vou comprar uma camisa bem bonita para o meu marido, ou então eu vou dar aquele jogo de ferramentas que ele queria. A gente fica pensando sempre em coisas mirabolantes, né, para fazer no dia do aniversário de casamento, no dia dos namorados. A gente fica sempre pensando nessas coisas, o que eu vou fazer? Mas os pequenas coisinhas que alimentam e que regam o casamento, durante todos os dias a gente se esquece. Por exemplo, às vezes o marido faz uma coisa, a mulher olha igual a mãe de antigamente fazia, não fez mais que obrigação. Na verdade, quando ela deveria, às vezes, olhar e falar assim: oi, meu amor, muito obrigada por isso e isso que você fez. O reconhecimento, né? O Nós não gostamos de reconhecimento. reconhecimento. O outro Sim, também gosta, né? O outro também gosta sim. de perceber que ele esteve ali, que o mínimo esforço que ele fez para agradar, ele se fez perceber, ele se fez notar, A né? mulher viu, e muitas vezes a gente fala assim, mas meu marido não elogia, não sei o quê. E quantas vezes eles fazem coisas que a gente não elogia, a gente não fala. A gente não fala. Às vezes o seu marido traz o carro limpo, arrumado, leva, faz lá o balanceamento, não sei o quê, traz da mecânica, traz limpo, cheiroso, entrega na sua mão para você usar. Você não tem a coragem de falar assim, ó, obrigada, amor, por esse carinho que você fez levando o carro e trazendo ele todo pronto para eu usar. Não é obrigação dele, ele poderia largar para lá e deixar para lá. Então, assim, não vê as coisas como só obrigação, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E a gente vai perdendo essas pequenas coisas. Na história de São Luís e Santa Zélia, tem uma parte também que me deixa muito tocada, que é um dia que ela estava muito cansada e ela precisava fazer umas entregas das rendas dela, né? E ela cansada, ela pega e adormece, cansada. E ela tinha que ir lá fazer aquele ponto, né? Que ela fazia lá das Ponto rendas. de Alençon. Esse aí mesmo, eu não sei nem. É um trem tão tramado aquilo lá, que aquilo é difícil demais. Eu fico pensando como que faz aquilo ali. E São Luís pega o trabalho da mão dela, deixa ela cochilando e ele passa ali um tempão terminando o trabalho dela para ela poder descansar. Descansar. Eu acho isso assim uma das coisas assim mais lindas que se lê assim, no livro, essa ternura. Ver a história deles é permeada desses pequenos tratos, né? Desses pequenos carinhos. Não são coisas mirabolantes que eles fazem, são pequenas coisas, né? E viver a caridade, os dois eram uma Ambos. caridade com a E gente a gente dela, vai vendo ia aquelas visitar o características próprias mesmo, né? Quando a gente, por cedinho. exemplo, lê Provérbios 31, que a gente vê as características da mulher virtuosa, quando eu vejo aquele livro, eu vejo Santa Zélia ali perfeitamente. É uma mulher que acordava às 5h30 da manhã para ir à Cinco e Santa meia. Missa. Tá dizendo que estão travando. Eu vou tentar ir ali do lado para ver se a conexão melhora. Uma mulher que acordava às 5h30 da manhã, Ia para ia à missa. missa, voltava, né? Tinha uma preocupação tremenda com as mulheres que trabalhavam com ela, ou seja, ela não se preocupava somente com o dinheiro que precisava entrar para a casa dela, mas ela tinha uma preocupação com aquelas que trabalhavam com ela, porque também tinham família, né? Era a preocupação como você mesmo falou, em ajudar aqueles que precisavam de um alimento, né? Até trazer para dentro de casa.
pessoas que precisavam, que demandavam desse cuidado. E eu acho isso lindíssimo também, Tati, né? A Cris falando beijar, cheirar, abraçar, tudo isso cria vínculo, né? Teve uma irmã que passou aqui há pouco dizendo, né, que está sofrendo com a questão do adultério, sofrendo com a questão de que o marido, o que fazer, né, para reconquistar o marido. E aí eu queria que você me ajudasse nesse quesito também, Tati, porque hoje eu vejo que tem muitas mulheres sofrendo com essa questão, né, da infidelidade, que estão buscando a restauração do matrimônio. Acho que travou. Acho que ela caiu. Vocês me ouvem bem? Coloquem aí para mim que eu vou chamá-la novamente. Só fala se vocês me ouvem bem. Vou chamá-la novamente. Vocês estavam perguntando o livro que ela está citando é este aqui, ó, História de uma Família. Eu gosto muito desse, mas eu particularmente tenho outro mais simples. Caiu, Tati. Estavam perguntando o livro, Caiu, eu tava... eu troquei a conexão, eu acho que agora melhora. Agora melhor? Então Eu deixa eu voltar troquei, para onde eu porque se estava. caiu é porque aqui não está aguentando. Tem casos aqui, Tati, inclusive alguns que eu sei que é muito particular, porque eu acompanho de perto, de amigas que estão no grupo Matrimônios Restaurados, de maridos de maridos infiéis, né? Vamos assim dizer, né? E eles estão sofrendo muito porque moram na mesma casa e perguntam o que eu faço para reconquistar o meu marido, né? Tem um outro caso aqui, inclusive, que eu tenho acompanhado já há um certo tempo, e ela também sofreu com a questão do adultério, e o adultério dela foi, inclusive, um pouco mais sério. Foi o adultério que ela sofreu, que o marido traiu com um outro homem, né? Então, assim, são sofrimentos que marcam mesmo a vida dos casais, e que nesse tempo onde a gente tem pedido tanto a Deus para cuidar, para restaurar as nossas famílias, que dica que você daria? O que você diria para esses casais, Mima? Olha, primeira coisa é muita oração. A primeira coisa, primeiríssima, principalmente da parte da mulher traída. Porque, assim, humanamente falando, é muito difícil de perdoar e conviver com uma dor assim. Humanamente a gente não consegue, só pelo nosso humano. Então precisa ter aí uma graça muito grande sobrenatural para olhar a situação e saber assim, se tem restauração, eu vou lutar por esta restauração. E uma oração, quando eu falo de oração, eu não falo só de uma noveninha aqui e ali, ou um terço aqui e ali, não. Eu estou falando de oração séria, de penitência, de mortificação, de jejum, sabe? De promessa, de começar uma novena e emendar com outra, de joelho no chão mesmo. Eu não estou falando de maneira meio que para ilustrar, não. É colocar o joelho no chão mesmo, literalmente. E ter uma atitude de receptividade quando aquele homem se mostra arrependido. Né? Porque eu acho que o maior problema aí quando nós temos um caso assim é quando o homem ele não se arrepende de maneira nenhuma. E nesse caso a mulher ela deve continuar confiante na oração dela, mas esperando que ele caia em si, né? Ele precisa cair em si, porque para que haja uma restauração precisa haver um arrependimento. Então, de certa forma, aquela mulher ela precisa mudar um pouco as ações dela, né? Ser um pouco mais silenciosa, ser um pouco mais, vamos colocar assim, segura de si, saber, olha aqui o que você está perdendo.
Você está perdendo algo grandioso, que sou eu, a mãe dos teus filhos, a mulher que se casou com você, a mulher que aguenta toda uma vida, aguenta várias cargas do teu lado. Então, ter essa segurança de que ele está se enfiando num caminho que não é um caminho que vai trazer alegria para ele, mas ela tem que ficar ali, forte, né? Não é ficar também mendigando amor, que não é isso também que nosso Senhor quer de nós, né? Não é para ficar indo dar barraco, ir atrás da outra, dar xilique no meio da rua. Não façamos isso, não façamos isso, que isso só caleja o adultério, só faz com que não aconteça um arrependimento verdadeiro, aconteça aí às vezes um reatar, mas não foi algo profundo. Dali a pouco o cabra faz de novo, porque ele entende que Porque é caráter, né? Já não a é minha mulher, questão. a minha mulher é ciumenta, já vai tratando como algo banal. Então, assim, não façam essas coisas, sabe? Não se nivelem ao nível dessas outras mulheres, sabe? Das amantes que sabe que teu marido é casado. Não se rebaixe. Você não foi mulher feita para se rebaixar. Você tem que estar num nível a mais. Sempre num nível a mais. Né? Porque você conhece a Deus, você conhece a preciosidade do seu sacramento. E é rezar, gente, rezar. E outra, uma coisa que São José Maria fala, que é cuidar da Eu fachada. ia falar isso. Cuidar Já da ia pedir para você fachada. falar um pouquinho da autoestima. Cuidar da fachada, porque às vezes quando a gente leva um golpe desse, como quando uma traição, a gente tem a tendência de ficar muito, né, doeu e agora você quer ali chorar em posição fetal, né? Você quer sentir aquela dor, você quer descabelar, mas de certa forma o momento agora exige uma guerreira, então de certa forma você vai ter que dar uma arrumada na fachada, passar um perfume, passar um batom, para aquele cara que está fazendo errado olhar para você e falar assim: o que será que essa mulher anda aprontando? O que será que ela está querendo? Ela está tão diferente. Ele começa a perceber certas diferenças, embora ele não fale. Então, assim, colocar um pouco também de uma autoestima elevada, de algo que, da sua dignidade mesmo, de pessoa, de mulher, de saber assim, se ele está fazendo, não é porque eu sou uma pessoa ruim, não é porque eu errei, o errado é ele. O errado é ele que está tomando o caminho errado, a culpa não é minha. Então, assim, porque às vezes a mulher toma uma atitude de se sentir culpada de toda a situação. É claro que nos acontecimentos do casamento, todas as Os partes dois têm cooperam, culpa. né? Eu Os sempre dois digo que se um cooperam. casamento chegar ao fim, os dois cooperou para que aquilo acontecesse. Uhum, os dois cooperam. E, claro, uma porcentagem maior, outro menor, isso, né, varia. Mas ninguém vai falar assim, eu ilesamente eu não fiz nada e com certeza alguma brecha ali aconteceu, né? Mas a gente também não pode assumir a responsabilidade total por aquilo, dizer assim, ele está fazendo isso porque eu não sou boa, porque eu não sou suficiente, porque isso, porque não. Ele decidiu ir por aquele caminho porque a consciência dele está laxa, ele não entende o que é sacramento, o que é matrimônio, ele não está nem aí para as promessas que ele fez no dia do casamento, e muito mais do que ter um marido de volta, é preciso resgatar aquela alma. Muito A alma. mais. A alma. Muito mais. Então, assim, por isso da oração, por isso de
ter um coração mesmo ali derramado diante da presença de Deus e colocar o meu marido, porque muito mais do que tu ter o teu marido de volta é saber que a alma dele está correndo risco de ir para o inferno. Falou tudo, Tati. É a mesma coisa que eu falava com a Bruna ontem. Quando a gente pensa nos filhos, a gente não está pensando em somente que nós temos um bonequinho para a gente colocar uma roupinha bonita, um sapatinho colorido para todo mundo dizer que boneco, não. Porque é uma alma que Deus confiou, né? E da mesma forma que os filhos são almas que nós temos que devolver para Deus, o esposo também é uma alma que o Senhor nos confiou para que ela seja salva. Exatamente. E quando a gente fala da questão matrimonial, muito que a gente não entende é que a alma do outro também é um tanto de responsabilidade nossa, né? E precisa se entender isso, uma só carne, né? Dia do sacramento, uma só carne. Então, quando o seu marido está com outra, a dor não é só porque perdi este homem para outra mulher, é muito mais além. É muito mais além. É, meu Deus, tenha piedade da alma do meu marido, porque se ele morrer como está, ele vai para o inferno, porque ele está em adultério. É algo claro como água, né? E esse pensamento faz com que a gente tenha um tipo de oração e de espírito combatente muito mais profundo do que só aquela mulher que quer recuperar um marido de outra ou de querer reaver um bem de volta. Porque precisa estar num plano muito maior do que isso. Não é só reaver um bem, não é só pegar o meu marido de volta, É um filho mas de Deus, né? é É um filho de Deus. conseguir a conversão daquele homem, é conseguir tirar a alma dele das garras mesmo, né? Do inferno. Porque, gente, adultério, Jesus foi muito, muito claro quando falou de adultério. Muito claro, né? E isso dói muito. E eu digo assim, se a mulher reza, reza, reza e esse marido nunca volta, entenda isso como teu caminho também de santificação. Porque a gente tem o livre-arbítrio, teu marido também tem o livre-arbítrio. E a gente veio para esse mundo não foi só para brincar, passar por aqui e morrer. A gente veio para ir para o céu. E talvez essa situação de tanta dor, e eu não estou falando como alguém que não saiba a pontinha dessa dor, eu sei. É uma dor que dói tanto, mas que você precisa entregar e se santificar através disso. Se santificar através disso. Parece loucura o que eu estou falando, porque humanamente para a gente é loucura. Como que eu vou me santificar, sabendo que o meu marido está me traindo e eu não vou reaver o meu casamento, ele continua na traição, eu estou jejuando, eu estou rezando, ele não volta. Mas nesse caminho aí tu pode alcançar a santidade. Neste caminho. E tu só vai entender isso se mergulhar profundamente no amor de Deus, profundamente na vida dos santos, profundamente na Eucaristia, na vivência da castidade, de saber procurar em Deus o consolo dos teus afetos, porque a gente sabe, como mulher, a gente é sensível. E se a gente está vivendo sozinha, a gente tem aquela vontade de ter alguém que nos proteja, que nos ame, que nos acolha. E por isso, tantas vezes as mulheres caem também em procurar um outro homem, falar eu vou desistir do meu casamento, vou procurar outro homem e seguir outro relacionamento porque eu mereço ser feliz. Não adianta nada essa felicidade aqui. Não adianta nada. Você vai ter uma cosquinha de felicidade para depois passar aí anos queimando no inferno, no purgatório, por uma cosquinha de felicidade, sendo que você poderia ter entregue aqui, suado sangue
vestido solidão aqui para ter uma felicidade plena quando morresse. Isso é muito sério. E só tem essa visão quem tem visão de eternidade. Se você não tem visão de Eu até queria que eternidade, você repetisse isso. Eu vi que a G fixou o que você falou sobre as cartas. Eu queria que a G fixasse esse pensamento. Só consegue ter essa força, essa coragem, quem tem visão de eternidade. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Só consegue perdoar, e hoje a igreja vai falar de perdão também, porque lembra a história de Maria Goretti, né? Aquela menina que de 11 anos perdoou o seu próprio assassino, que levou a mãe a perdoar o seu próprio assassino. É lógico que a gente está falando aqui de várias histórias ao mesmo tempo, a gente vai de um lado para um outro, mas a gente está. O fio aqui da meada, o fio do pensamento é o mesmo. É o perdão, é a eternidade, é a morada eterna com Deus, é lembrar que, como Santa Teresinha dizia, essa vida é um brevíssimo segundo, por mais que nós vivamos aqui 60, 70, 80 anos, é um brevíssimo segundo. Nós daremos conta de cada palavra falada e de cada palavra, inclusive, não falada, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós temos que lembrar que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus é como a Tati está aqui lembrando. É lembrar, inclusive tem uma amiga aqui também, não preciso colocar o nome dela, mas é um outro assunto que eu queria que ainda nós conseguíssemos falar aqui, é dos homens que, às vezes, dentro do relacionamento, eles não conseguem, por algum problema físico ou emocional, eles não conseguem ejacular, não conseguem ter ereção, não conseguem ter uma vida sexual, de certa forma, que dê prazer à mulher, e a mulher fala, então eu vou largar o meu marido, eu vou largar o meu matrimônio, porque eu não tenho isso, né? Então, isso também eu acho que cabe dentro dessa realidade que a Tati está trazendo para nós. Concorda, Tati? Estou falando besteira? não tá mesmo, porque assim, por mais que o sexo seja uma parte importante do casamento, o casamento ele é muito maior do que o ato conjugal. O sacramento é muito maior, né? Então, os homens e mulheres padecem de disfunções sexuais e disfunções sérias, né? Existem algumas que com o médico se consegue tratar, mas outras mesmo com intervenção de médico e com ajuda e tenta daqui e tenta de lá, não se consegue chegar aí a uma cura, né? Algo que fique, vamos dizer assim, totalmente funcional na parte genital que eu tô falando. E a mulher, ela não pode pensar no marido dela só como uma máquina de dar prazer para ela. E nem o homem, né? Então precisa olhar a pessoa como um todo. Eu me casei com esta mulher, com este homem, com todas as misérias presentes e futuras. Às vezes, quando a gente é recém-casada, aquele fogo, né, consegue ali ter muitas relações e com o tempo talvez venha uma doença, venha a ejaculação precoce, problema de ereção. E agora que ele não funciona mais, você vai pegar e vai largar? Você vai atrás de outro? O seu juramento de até que a morte nos separe só valia enquanto o seu homem era plenamente saudável? Então, é isso que nós temos que pesar. E quando existe um caminho assim, que por mais que você busque as alternativas, seja num nutricionista, num proctologista, num urologista, num endócrino, você vai em vários médicos e não se acha a solução, você tem que abraçar essa cruz. Tem que abraçar essa cruz. Porque o amor, ele é eros, mas ele chega até uma sublimidade, até uma altura de ser ágape. Que é esse amor totalmente entregue, totalmente gratuito, que não espera nada em troca.
Então O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. você tem para chegar a esse nível de, vamos dizer, elevação de entendimento mesmo, a nossa capacidade humana sozinha não consegue. É preciso uma vida de interior muito forte com Deus para saber que quando a gente vive um momento de dificuldade na sexualidade no casamento, seja ele de diversos âmbitos, essa parte também é uma cruz que nós podemos abraçar. E uma entrega também que nós podemos fazer pela nossa própria santificação e pela santificação daquele que nós amamos. E muitas vezes se entregar para um marido que não consegue nos satisfazer e você olhar para ele e não reclamar e não falar assim, olha, isso aqui foi horrível. Se não falar isso, você simplesmente abraçar e amá-lo naquela impotência, naquela debilidade, naquela doença. Isso é santidade, gente. Isso é caminhar para a santidade. E é isso que nosso Senhor espera de nós. E é isso que é elevar o amor a uma altura que não é só carnal. E o amor matrimonial, ele tem que ser muito mais alto do que só carne. Muito mais. E é isso que a gente precisa entender. Enquanto a gente ficar nesse amor só baixo, só a nível terreno, a gente não vai conseguir ter essas visões superiores espirituais que não são fáceis de fazer. Eu estou falando aqui, mas eu sei muito bem que são coisas que nos custam e custam muito. Custa muito, dói na carne. Esses dias eu conversava com uma moça que ela justamente é esse problema no casamento dela. E 10 anos de casada, ela não tem nada de prazer. Nossa. E teve uma certa hora que ela chorava assim e falava assim, tem hora que eu tenho vontade de desistir. Eu conversei muito, muito, muito tempo com ela. E falei algumas coisas, dei algumas dicas e, né, eu falei da parte espiritual e dias depois ela chegou voltando para mim e disse que depois que eu falei dessa questão da entrega e de rezar e de saber viver aquele ato conjugal, entregando até mesmo aquela insatisfação, ela disse que hoje está vivendo de outra maneira. Então, assim, a gente precisa também colocar o sobrenatural na nossa vida, em vários âmbitos, né? Na dor de um adultério, na dor de uma vida sexual que não está boa, na dor de um marido que às vezes é tão ignorante, às vezes, com a gente. Então, assim, são tantas coisas que a gente precisa ir colocar de uma maneira sobrenatural, né? Não abaixando a nossa dignidade de pessoa, não é isso. Eu não estou falando aqui para você colocar o sobrenatural no marido que te bate. Não coloca sobrenatural, não. Você vai na delegacia mesmo, você vai lá, faz o BO, você, né, chama a autoridade, você pede ajuda de pessoas, você sai de casa, você cuida da tua vida. Não vamos colocar aqui as coisas, né, como tudo eu tenho que, né, Espiritualizar, né? anuir com a cabeça e não é bem assim. Eu tô falando de casos normais, né? Não são casos de agressividade, de abuso. Isso aí a gente não precisa estar anuindo em nada, não. Mas a gente precisa, de certa forma, colocar essa vida espiritual nas nossas crises conjugais, nas nossas dificuldades matrimoniais, né? Eu acredito que para São Luís e para Santa Zélia não foi fácil quando ela adoeceu. Não foi fácil. Eles viveram dias de muita dificuldade. Tanto que quando conta da doença dela, de perto da morte, é algo que te dói ali, aqueles relatos. Todo Quando mundo fala dos sabendo. ossos dela, né? Que ela sentia tanta dor que encontraram buracos, né?
nos ossos dela. Imagina a dor dessa mulher, gente, quando teve metástase, quando teve as crises mesmo, que ela precisava tomar aqueles remédios fortíssimos para poder conseguir controlar a dor de cabeça, que fala que as dores de cabeça que ela sentia, né? E aí a gente volta para aquela brincadeira que não tem nada de brincadeira, né? De nós mulheres, quando falam, eu tô com dor de cabeça, para mim hoje não dá. Quando a gente evita o marido, quando a gente deixa de viver um momento também, né, de sacralidade dentro do sacramento por conta de uma dor de barriga, né, vamos assim dizer. Teve uma das meninas que passou aqui que fez um comentário do tipo, meu marido não gosta de ganhar presente, o que fazer nessa situação? Existe algo atrás disso, né? Não é simplesmente o não ganhar presente. É lógico que uma boa conversa é sempre um bom caminho, mas eu sempre, como a Tati também está trazendo aqui essa questão da oração, peça para Deus te mostrar, peça para Deus te dar sabedoria para entender o porquê que para ele é tão difícil ganhar presente, né? O meu esposo, ele tinha uma dificuldade muito grande com data de aniversário. Ele não gostava de que no dia do aniversário a gente desse parabéns para ele, cantasse parabéns. O meu também. O meu também. Ele só foi melhorar isso com a vinda das crianças. Ele só foi melhorar isso com a vinda das crianças. Cada filho que foi nascendo e aquela história. Hoje é aniversário do papai, aquele auê. Hoje em dia ele gosta de comemorar, de fazer bolo e tudo, mas foi um caminho. Foi um caminho. Exatamente. É um caminho. E eu digo isso porque foi com muito custo que eu entendi que quando ele era criança, ele não tinha festa de aniversário, ele não era lembrado. E isso trouxe para a história dele que celebrar aniversário não era bom. Então a gente muitas vezes não entende as raízes porque a gente não nos permite realmente chegar na ferida, né? Então vai muito além, né? Um sentimento, uma reação, um comportamento, e Deus nos dá também a oração essas revelações, essa sensibilidade de nós percebermos como agradar, né? Eu vi alguém falando aqui das linguagens de amor, é um dos caminhos, porque nós somos seres diferentes, então cada um de nós precisamos ser amados de uma forma. Assim, quando acabamos de ganhar um bebê, a Tati que está grávida, ela vai me entender mais uma vez. Muitas vezes o Wesley me amou quando ele disse assim, amor, vai deitar que eu lavo a louça. Amor, vai deitar que eu coloco a roupa no varal para você. Então, a gente tem que entender e conhecer o outro a tal ponto da gente saber manifestar como o outro quer ser amado, como o outro precisa ser amado naquele momento, né? Então, assim, e uma outra coisa que eu queria falar, antes mesmo da gente começar a rezar, eu, Kátia, cresci dentro de uma família numerosa, eu também tive 5 irmãos, além de mim foram 6 filhos, porém eu escutei minha mãe falando algo que eu vejo que ainda muitas mulheres cometem esse erro, é o de falar, eu prefiro os meus filhos ao meu marido. E eu acho que muitas vezes a gente aqui, sendo cristãs, comungando, confessando, também cometemos este pecado. E eu queria que a Tati falasse um pouquinho sobre isso para a gente fechar e trazer aqui a meditação, né, do dia da novena, para a gente poder rezar por todas essas causas que a gente foi aqui identificando, levantando, né, e que realmente foi resposta de Deus para nós também nessa noite. Isso é um erro muito, muito grande, porque, em primeiro lugar, não existiria filho se não existisse o seu cônjuge. Não existiria nenhum filho aí. Então, para que existam essas crianças, precisa existir o amor conjugal, primeiramente. Precisa existir o amor de homem e mulher. E um outro ponto que a gente pode olhar assim num nível só terreno é que os filhos eles vão crescer e eles vão viver cada um a sua vida. E no final da vida só vai ficar você e o teu esposo. Vamos dizer, naturalmente, né, a probabilidade é essa de acontecer. Então, se você coloca as coisas numa prioridade errada,
ou seja, eleva teus filhos a um patamar muito mais alto do que aquele que é uma só carne com você, você está cometendo um erro muito grande. Porque o teu marido, a mulher, ele sente quando ele é colocado, quando ele é subjugado, colocado abaixo dos filhos. E isso é tão antinatural que não precisa nenhum nem o outro falar, olha, eu amo meus filhos mais do que você. Naturalmente já se percebe o clima e naturalmente a desordem já começa a acontecer. A desordem no casamento acontece a partir dessa brecha aí. E eu falo com isso, não são de filhos grandinhos, não. A partir do seu bebê que nasce, se você coloca ele acima do seu esposo, você já está cometendo um grande erro. E quando eu falo colocar acima, não quer dizer que você vai deixar o bebê lá chorando e sem cuidados e ficar olhando para o teu esposo dizendo que ama, não. É sim cuidar do bebê, mas é olhar para o teu esposo e falar assim, eu só tenho ele porque eu te amo. Eu só tenho ele porque você me deu ele. E saber contornar a situação de uma forma que você, antes de ser mãe, você é esposa. Antes de ser mãe, você é esposa. Então olha para aquele homem, dá um abraço nele, diz que o ama, né? Consegue um tempinho para ficar com ele. Não se entregue somente ao cansaço de falar assim, eu tô morta, não quero nem olhar para a cara dele. Drible os seus hormônios, né? Precisa se esforçar. E quando eu falo isso, gente, eu falo de coração. Aqui são 7 gestações, foram 7 gestações, são 7 puerpérios. Eu fico insuportável no puerpério, eu tenho uma oscilação hormonal assim, mas eu me esforço muito por mostrar que o Walter ele está antes das crianças e que naquele momento ele é como se fosse a peça fundamental daquela história. Porque para aquela pequena história estar acontecendo, precisou da nossa história antes. Precisou da nossa união. Precisou da entrega dele total de falar assim, ó, pode vir um filho, não, eu tô aqui. Então a nossa entrega total é o que resultou naquela criança. E se eu amo tanto aquela criança, eu devo amar mais ainda aquele que me ajudou a trazer aquela criança ao mundo, né? Humanamente falando, com a cooperação, né, dele foi que aquela criança veio ao mundo. Claro, a alma, né, dada a vida por Deus, mas se não tivesse nós dois, não teria aquela criança. Então, olhar para aquele homem e dar a devida importância que ele tem. Você falou aí de uma questão de um presente, e eu até me emocionei, fiquei até com o olho vermelho aqui, com vontade de chorar, e eu queria encerrar a minha fala com essa situação. Me lembro uma vez, e por isso que é tão importante o casal se conhecer e se amar, eu tinha acabado de ter a Tereza, que era a 6ª gestação, e um dia, a Tereza tinha poucos dias, 3, 4 dias, e eu olhando as crianças, aquela bagunça, as crianças, aquela hora bem que tudo fica descontrolado, sabe? E as crianças meio exasperadas, e eu lembro que teve uma hora que eu olhei no quarto, era tipo de manhã, e eu não tinha conseguido nem dobrar as cobertas ainda. As cobertas estavam reviradas, então tinha pano, tinha fralda, tinha muita Farelo de coisa, pão. tinha muita coisa fora do lugar, sabe? E aí eu lembro que a minha irmã veio correndo e falou, não, vou te dar uma ajuda. Pegou as crianças, levou as crianças, e eu fiquei olhando aquele quarto, eu falei assim, eu baixei o olho, comecei a chorar, porque no puerpério eu fico com essas emoções. E o Walter olhou assim e falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, tá tudo um caos. Ele olhou para mim, me deu um abraço e falou assim, não tem nada, um caos, o caos está só aqui. Peraí, ele falou assim, peraí. E comigo olhando, ele falou, ele pegou rapidamente, ele dobrou aquela coberta, ele tirou os panos que estavam assim, ele forrou aquela cama, ele trouxe um negócio que botava cheiro no quarto, ele foi
ele organizou tudo, assim, para mim, assim, e olhou assim e falou assim, o caos não tá aqui fora, o caos tá aqui dentro. E tá tudo bem, a gente vai se adaptar, é só uma nova adaptação. E como ele me amou naquele momento. Foi mais do que se ele me presenteasse com um presente mais caro do mundo, entende? Porque naquele momento ele foi proteção, ele foi carinho, ele foi cuidado. E de certa forma é isso que a gente precisa fazer, né? Com o nosso cônjuge, com o nosso. A gente precisa ter esse olhar atento, esse olhar de amor, esse olhar de cuidado. E é isso que Deus quer de nós no casamento. Eu falo para ele, inclusive, que nesse dia ele foi salvação da minha pessoa, entende? Minha mente que estava confusa, num momento que não estava bem, e ele foi lá e me salvou. E ele muitas vezes olha para mim e fala, chorando, daquele tal dia que você me salvou também. Então a gente precisa ter esse olhar sobrenatural do casamento e saber que as coisas que a gente faz pode ter um grande impacto na alma e no coração do outro. Então viver o sacramento de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Né? A gente precisa de uma alma, de um coração mais expandido para viver esse sacramento. Porque se a gente ficar só na carne, a gente só vai ter orgulho, a gente só vai ter raiva, a gente só vai ter rancor, só vai ter ira, só vai querer pagar na mesma moeda. E a gente só vai ficar rastejando no que o mundo diz pra gente fazer. Né? Então a gente precisa elevar aí o nosso casamento. Que aula, Tati. Eu tô mexida. É assim mesmo. E a gente cresce quando a gente convive com almas grandes, né? Então, eu falava com uma amiga hoje de manhã que rezava o rosário com ela, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, a gente precisa conviver com mulheres santas, porque é na nossa fragilidade que a gente também encontra que a gente consegue dar um passo a mais, que a gente consegue ir além. É quando a gente convive com mulheres de almas grandes que a gente olha pra gente e fala, eu ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer. E acho que é isso que eu gostaria de deixar como recado e dizer para você, eu não sei o que você já fez pelo seu casamento, pelo seu marido, pelos seus filhos, ou até mesmo só por você. Mas eu posso te dizer com toda certeza, você ainda não fez tudo que precisava ser feito. Ainda dá para fazer mais. Né? E Deus hoje nessa live, ele vem dar mesmo esta graça, essa unção, esse derramar mesmo dele sobre as nossas vidas, né? Porque Deus também ele se deu por completo por cada um de nós. E quando ele já não tinha mais o que dar, ele derramou água e sangue. Então, de repente, seja o momento de nós doarmos a nossa água e o nosso sangue também pelo nosso matrimônio, para experimentar o mais de Deus em tudo aquilo que ele tem para nos dar. E eu queria trazer a meditação do dia, e já pedindo para que vocês vá entrando mesmo em espírito de oração. Como nós fizemos ontem, a gente vai rezar somente o mistério do Santo Terço, nas 10 Ave-Marias. E eu quero apresentar todas as intenções que foi trazida nesta noite. O amor dos esposos. O casal formado por Luiz e Zélia tem como ponto de apoio uma amizade sólida, cheia de ternura e cumplicidade. Amizade essa que os anos só conseguem aprofundar. Zélia escreve, continuo muito feliz com ele. Ele torna a minha vida mais doce. Que santo homem é meu marido. Desejo para todas as mulheres um marido como ele. Ao falar de seu marido, ou quando se dirige a ele, Zélia não pode abster-se de acrescentar um adjetivo sempre o mesmo. Meu bom Luiz. Luiz. Lhe escreve com sua habitual delicadeza. Querida amiga, o tempo me parece longo, está demorando demais para eu voltar e te ver. Beijo-a de todo o meu coração, à espera da felicidade de me juntar de novo a vocês. Seu marido é verdadeiramente amigo, que a ama por toda a vida. Beijo-a de todo o meu coração. Hoje
Estou tão feliz por pensar em revê-lo que não consigo trabalhar. Sua mulher que o ama mais que a própria vida. Toda sua, são as últimas palavras que Zélia escreve a Luiz. Pelo testemunho de Luiz e Zélia, possam os esposos espelhar-se nesta bela amizade, marcada pelo respeito, atenção, dedicação, sinceridade, perdão e profundo amor, tornando-se assim um alicerce sólido para a edificação da família, segundo os desígnios de Deus e, portanto, a luz, a beleza e a verdade do matrimônio cristão, testemunhado ao mundo de hoje, reafirmando a força do sacramento na fidelidade e instabilidade como sólido fundamento da família. Eu quero mesmo me unir a cada uma de vocês que estão aqui, que deu o seu tempo, que deu a sua atenção para escutar a Tati, para me escutar, para pedir que o sobrenatural de Deus alcance a casa de vocês nesta noite. Enquanto eu estava aqui na live, Wesley limpou toda a cozinha. E isso para mim é um sinal de amor, porque ele sabe que eu estou fazendo aqui por amor às almas também. Eu desejo que os matrimônios sejam restaurados. Eu sonho que as minhas irmãs que pedem oração dia e noite alcancem essa grandeza de alma nos sacramentos, no Santo Rosário, que tenham força de acordar às madrugadas, de dobrar os joelhos, de escutar a Deus. É desejo do meu coração. Que vocês, mulheres, se levantem, que abram mesmo o coração de vocês para perdoar, para poder ter um sexto sentido aguçado de como conquistar novamente o seu marido, mas também de como deixar-se conquistar, de como deixar-se ser amada. Eu desejo do meu coração, e eu coloco isso aos pés desse santo casal, Santa Zélia e São Luís Martin, e pedindo a Nossa Senhora do Sorriso, que venha colocar um sorriso diferente nos seus lábios, no seu coração, para que você possa realmente agradecer a Deus pelo dia do seu casamento, que você possa agradecer por todas as provas que você passou até hoje e que fez do seu casamento o casamento que ele é, mesmo com todas as dificuldades financeiras, mesmo com todas as privações, mesmo com muitas vezes você se questionando como é que vai se dar o dia de amanhã. Eu quero mesmo colocar aqui diante desse casal, pedindo que nosso Senhor possa visitar a sua casa, possa realmente fortalecer a tua união, santificar o teu matrimônio. Que aqueles que estão fora de casa possam voltar, que aqueles que estão brigados possam se unir, reconciliar, que aqueles que estão desejando nesta noite ser amado por seus maridos, tenham uma noite santa, que vocês possam ser visitados no leito conjugal, que se segundo a vontade de Deus, o Senhor conceda a você a graça de uma maternidade, de uma gestação gemelar, de uma gestação de trigêmeos, por que não? Que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê prudência, que o Senhor te dê sabedoria, porque Ele tem o poder de fazer da estéril mãe de filhos e fazer o solitário habitar em família. Você que por algum acaso entrou nessa live e disse eu não sou casada, eu não sou noiva, eu já me decepcionei, eu não quero me casar. Que o Senhor também prepare um bom marido para você. E você que decidiu que está aqui conosco até o final, receba mesmo a visita dos santos anjos. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, com São Rafael, aquele que coloca em fuga todo o espírito maligno, sobretudo o espírito que atrapalhou o relacionamento de Sara, de Tobias, para que o Senhor conceda a você a graça da união, a graça da harmonia conjugal, a graça da amizade, a graça de externar esse amor. Vamos então rezar essas 10 Ave-Marias, rezando sobretudo pela restauração dos matrimônios, por aqueles que estão com o casamento marcado, por aqueles que vão fazer aniversário de casamento, para que Deus possa vir renovar tudo aquilo que você prometeu no altar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, os pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por os nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora de e na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, rogai Deus, por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, rogai Deus, por rogai nós, por nós, pecadores, agora e pecadores, na hora agora e de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, os nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, agora e pecadores, na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, agora e pecadores, na hora agora e de na hora de nossa nossa morte. Amém. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, Rogai rogai por por nós. nós. E vamos pedir uma jaculatória para que São José também abençoe os nossos maridos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São Valei-nos, São José, José. tornai possível as coisas impossíveis nas nossas vidas. No momento em que eu estava rezando a Ave Maria, me veio a recordação do dia do meu aborto e de todo o apoio que o Wesley foi para mim naquele dia. E eu sinto que o Senhor trouxe essa lembrança ao meu coração, porque o Senhor está curando o coração de muitas mulheres que passaram por essa situação dolorosa e que precisou passar por essa situação dolorosa sozinha. Vem muito forte isso ao meu coração. Então eu peço mesmo a Deus que venha curar o seu coração nessa noite, de toda essa dor, dessa perca, dessa gestação. E venho pedir mesmo a Nossa Senhora que venha fazer da sua casa um santuário de amor. Que você viva o tempo suficiente debaixo dos céus para ver a paz dentro da sua casa. E que você seja e se levante e se posicione como uma mulher de oração. E como nós temos falado todos esses dias, faça do rosário o seu escape. Faça do seu rosário o momento em que você ali conversa com a mãe do céu, que também foi esposa e que também foi mãe. Tati, querida, faça suas considerações finais. Eu já chorei, eu já sorri, já tudo aconteceu aqui. E eu quero muito agradecer de todo o meu coração por tudo que você fez eu recordar, por tudo que você fez eu reviver e por tudo aquilo que Deus curou também no meu coração através dessa live. Eu queria falar para todas, né? Ó, todos, né? Eu não sei se tem homens aqui nessa live, mas eu acredito que a maioria são mulheres. Para não perder as esperanças, colocar as suas esperanças em Deus, na Virgem, e mergulhar também na vida dos santos, né? Nós temos aí São Luís e Santa Zélia. Quem puder, mergulhem na história deles. Vocês vão encontrar muito mais do que dicas da Tati do Instagram,
vão encontrar coisas muito preciosas lá, mais do que o que eu e Kátia possamos falar nessa live ou em qualquer outra. Vocês vão encontrar muito material pronto para que vocês possam aperfeiçoar a vida de vocês, a alma e o casamento de vocês. Então, Kátia, a gente é muito falha, né? Muito. Então, se mirem em, vamos Você dizer, já tá no céu. em quem já está no céu, né? Então, busquem se aprofundar mesmo na vida de São Luís, de Santa Zélia. Eu, quando comecei a esmiuçar a vida deles, me fez crescer muito mais, né? Não só no meu casamento, como na minha maternidade, como no meu entendimento de ser mulher, de busca pela santidade. Então façam isso por vocês mesmos, né? Se mirem em alguém que é maior do que nós que estamos aqui, né? Que é Nossa Senhora, que é Jesus, que é os santos que eles deixou para nós. Então não percam as esperanças, né? Como a Kátia falou, o rosário seja o escape, realmente que a oração seja o sustento de vocês, porque eu sei que não é fácil diante de tantas situações difíceis que os matrimônios vêm passando. É cada vez mais preciso de uma vida de oração para aguentar o tranco, senão a gente não aguenta o tranco. É isso. Que serenidade, né? A sua serenidade nos encanta, viu, Tati? Essa calma. Para quem está pedindo aí o livro, eu só vou passar aqui rapidamente, depois eu posto lá nos stories. A novena é a novena do Ítalo, que eu estou fazendo, da Comunidade Sagrada Família. O livro que a Tati falou a todo tempo, que é um dos livros mais recomendados, né, um dos mais completos, é o livro que foi editado e publicado pela... É esse aqui, né? História de uma Família, o lar onde floresceu Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu gosto muito, muitíssimo dessa edição das Paulinas. Eu acho, inclusive, ele bem completo e dá para quem quer conhecer mesmo a história do casal, consegue. Eu li esse livro em 2 dias, gente, porque para mim foi uma resposta de oração. Eu ganhei esse livro num amigo secreto. E é o livro que eu ando com ele para cima e para baixo, sempre que eu quero ler alguma coisa. E ele é todo grifadinho, né? Exatamente por conta disso. E aqui, olhando para a relíquia de Santa Zélia, de São Luís Martã, eu vou desativar os comentários para quem quiser fazer o print. A cara da Kátia está toda marcada, mas aí vocês tiram um print do casal para guardar de recordação, para a gente poder continuar rezando. Amanhã a gente volta com a graça de Deus. No 6º dia, eu já nem sei quem vem amanhã, mas eu sei que vai ser também mais um degrau para a gente subir nessa escala da santidade. Tati, você tem as nossas orações, viu? E eu quero ver esse bebê lindo vindo aí, trazendo muita santidade, não só para você, porque como eu te disse no começo da live, é algo que se derrama fora do teu Instagram, fora da tua casa, fora das tuas lágrimas. As suas lágrimas têm semente de eternidade nas nossas vidas, viu? Então fica firme aí que eu sigo firme aqui. E se precisar, você sabe que comigo, mesmo longe, você pode contar, tá? Porque aqui tem uma miserável que tem tentado acordar 5 horas da manhã para ser, no mínimo, fiel ao rosário. Então, pelo menos isso eu posso fazer por vocês, apresentar vocês nas minhas orações. Gente, faz o print, faz o sorriso aí, Tati. Muito obrigada, Deus abençoe. Nós estivemos aqui reunidos, unidos, em nome deste Deus que é imenso, grandioso, maravilhoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que o Senhor os guarde na paz, que dê uma boa noite de sono para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Kátia. Tati. Tchau.
Um grande abraço, gente. Um abraço mesmo.